Pilar de Goiás nasceu no século XVIII, na região do Vale do São Patrício, da iniciativa de um grupo de escravos foragidos, que encontraram abrigo e também uma grande fonte de ouro no fundo do vale. Para recuperar estes escravos, o bandeirante João de Godói Pinto Silveira partiu rumo ao Cerrado à procura dos fujões. Quando foram encontrados, os escravos já haviam garimpado bastante e ofereceram ouro em troca da liberdade. Assim começava a povoação em grande escala da área que era chamada de Quilombo de Papuã. Devido às dificuldades do garimpo, um dos garimpeiros fez uma promessa a Nossa Senhora do Pilar, para que brotasse água no local. A promessa foi atendida e ele doou um sino feito de ouro para a igreja que ali seria construída. A partir de então, a vila de Papuã passou a se chamar Arraial de Pilar de Goiás. Localizada a 263 quilômetros de Goiânia, pela BR-153, Pilar tem como principais atrações turísticas a festa de Nossa Senhora do Pilar e as Cavalhadas. O chafariz São José, localizado ao lado da Igreja Matriz, é uma herança deixada pelos escravos às gerações futuras. A tradição religiosa que apontou a história da cidade está presente em todos os lugares, seja nas festas, folias ou nos monumentos e igrejas. Os sinos de Pilar, fabricados no século XVIII, são os maiores já feitos para uma igreja em Goiás. Pesam em média 900 quilos e em sua fabricação foi usada uma arroba de ouro. Eles ficam no campanário, construído após o desmoronamento da antiga igreja, ao lado da nova igreja Nossa Senhora de Pilar. A igreja antiga, erguida em 1755, veio a ser a maior da província de Goiás. Para se ter uma ideia de sua grandeza original, ela possuía 9 altares, enquanto a matriz de Pirenópolis possuía apenas 3. Na igreja nova estão reunidos os elementos resgatados da antiga igreja de Nossa Senhora de Pilar. A igreja Nossa Senhora das Mercês é menor, mas não menos importante para a população de Pilar. Construída no estilo barroco, ela possui uma torre lateral e escada exterior e é muito bem conservada em sua originalidade. As inúmeras peças restantes de desmoronamentos e extinção de igrejas da região de Pilar estão reunidas no Museu da Cidade, mais conhecido como Museu da Casa da Princesa. A Casa da Princesa, ou Casa Setecentista, ou ainda Casa das Rótulas, chama a atenção para a beleza de sua arquitetura e pelo seu aspecto extremamente luxuoso para os padrões da época, período em que Pilar se destacava no cenário de Goiás como a maior produção aurífera da província. Em 10 anos, Pilar produziu o equivalente a todo o ouro que a província de Goiás produziu em um século. O prédio pertence hoje ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e abriga o Museu Histórico da cidade. O nome Casa da Princesa envolve várias histórias e mistérios em torno de sua origem, mexendo com a imaginação das pessoas. Ele realmente é um nome muito poético, né? E ele fica mais bonito ainda quando a gente sabe que esse nome, até para nós que gerimos o museu, é uma incógnita. Existe uma versão que diz que essa foi uma daquelas casas construídas no período colonial à espera da passagem da família real. Uma outra versão, que talvez seja mais fantasiosa ainda, mas é a que eu prefiro, diz que a princesa é a versão goiana da Chica da Silva, uma negra escravizada que mantinha um relacionamento amoroso com o seu senhor e foi alforriada por ele por causa disso e ganhou aquela casa. Considerada a construção mais luxuosa do ciclo do ouro em Goiás, o seu interior impressiona pelas pinturas de portas e tetos em gamela. Destacam-se também as rótulas das janelas, pelo requinte de sua talha com floreados na parte superior. A Casa da Princesa representa a mais importante obra arquitetônica não religiosa do Barroco do século XVIII da província de Goiás.
Inaugurado em 28 de junho de 1981, o Museu Casa da Princesa funciona na Casa Setecentista, antiga moradia senhorial do século XVIII, localizada no centro histórico da cidade de Pilar de Goiás. Esse museu Casa da Princesa, ele existe pelo menos desde 1973. Nós encontramos uma portaria da estruturação do IPHAN e nessa portaria já se fala da existência desse museu na cidade de Pilar de Goiás, vinculado ao Museu das Bandeiras. Contudo, ele foi criado sem acervo. Somente em 1980 é que ele foi inaugurado, que ele foi aberto ao público e a partir daí que o acervo dele foi formado, graças ao trabalho do seu Antônio Gomes Tição, que foi contratado pelo IPHAN para ser o encarregado do museu e ele, sendo um colecionador nato, ele foi nas redondezas coletando um acervo que hoje forma a coleção do museu. O acervo do museu é formado por documentos históricos, fotografias e objetos variados, especialmente peças de mobiliário e utensílios domésticos, utilizados nos casarões e fazendas, que mostram as formas do viver goiano do século XVIII até o século XX. A última contagem que nós fizemos, eles tinham 923 peças. Depois nós encontramos mais cerca de 1000 peças formadas por cédulas e moedas. E como eu falei anteriormente, seu Tição é um colecionador nato, então ele vem coletando acervo e não para nunca. Ele coleta o acervo de forma aleatória, então nós temos desde ovo de avestruz, a máquinas de calcular, um conjunto completo de engenho de cana-de-açúcar, carros de boi, pedras, urnas funerárias indígenas, tudo isso meio que de forma caótica. Então, a princípio, quando eu comecei a trabalhar nesse museu como museóloga e diretora, em 2007, 2008, ao tentar dar uma unidade a esse conjunto, nós chegamos à conclusão que o melhor a fazer era assumir realmente o status de um museu de tudo, né? Um museu que ele hoje é um metamuseu, como disse o museólogo Mário Chagas, ex-diretor do IBRAM. Eu digo mais... O que é um metamuseu? Então, eu digo mais simplesmente que ele é um museu do museu. Ele retrata o colecionismo que deu origem aos museus da forma que conhecemos hoje no século XVIII, quando os viajantes de famílias abastadas, eles coletavam um acervo de lugares que eles consideravam exóticos e em determinada época do ano, eles abriam as suas casas a fim de mostrar ao público essa coleção exótica, estranha. Então, o Museu Casa da Princesa, ele rememora esses primórdios dos museus do mundo ocidental. Isso é o metamuseu, ou o Museu do Museu. Devido à diversidade do acervo do museu, montado de forma aleatória, não existe catalogação dos objetos e a forma de exposição também surpreende pelo inusitado como se encontram algumas peças. A antiga cama e as cadeiras estão suspensas, de um jeito bem diferente do que se costumam apresentar em outros museus. Dada a forma como que o acervo foi criado, seu Tição ele não se preocupou e também não tinha instrumentos que o levassem a se preocupar com a documentação daquelas peças. Então, ele foi recebendo as peças, muitas ele comprou, muitas ele recebeu em doação e ele foi simplesmente as recebendo, sem essa preocupação de coletar informações a respeito dela. Então, hoje nós temos essa grande deficiência de subsídios para que a gente possa fazer a identificação das peças para o visitante, né, em formas de etiqueta. E também
nós, diante dessa dificuldade, diante da diversidade do acervo, formado da forma como eu acabei de falar, nós resolvemos assumir realmente essa condição de ser um tanto quanto caótico, um tanto quanto sem informação, o que, por um lado, nos traz alguma dificuldade, né, de passar a informação completa para o visitante, mas, por outro lado, permite fazer aquilo que você acabou de falar, que é instigar no visitante esse desejo de buscar ir mais além, de saber mais profundamente e por conta própria a história daquelas peças. E também resolvemos modificar essa exposição para passar justamente essa imagem, não é, das coleções com objetos que, quando entram no museu, eles perdem um pouco do significado deles, não é? A gente não pode deixar de ter em mente que, a partir do momento que as peças entram no museu, elas adquirem um outro significado que não aquele do uso cotidiano, né? Então, uma cadeira dentro do museu, ela não é mais uma cadeira, ela é um objeto museal. Mais ou menos como o Duchamp falava, né? Daqueles objetos. Então, o sentido foi esse, mas captando a alma do museu criada por Seu Tição. Também fazem parte do acervo da Casa da Princesa instrumentos de tortura da época colonial, palmatórias e uma carretilha de forca, moedas e cédulas antigas e até uma urna funerária indígena. Aqui representa o início da mineração. Aqui representa as pedras onde são encontrados o ouro. A religião católica foi trazida pelos bandeirantes e fala um pouco também sobre a morte dos índios, que com a chegada deles, a urna funerária está aí para representar que alguns índios morreram por causa dessa luta que eles travaram. As rodas de fiar algodão, o tear e as máquinas de costura, carros de boi, peças de monjolo e um conjunto completo de engenho, lembrando o ciclo da cana. Os utensílios de mineração são uma referência à riqueza de ouro da cidade de Pilar. Essa sala aqui representa o Museu do século XIX, é um museu de curiosidades. Então tem várias peças retratando o século XIX. Aqui você pode ver a coleção de moedas, de cédulas, e elas são organizadas de forma das mais antigas para as mais recentes. Os objetos sacros, a exemplo da forma para fazer hóstias, os oratórios, as cruzes e crucifixos, reforçam o caráter religioso da população de Pilar. Alguns desses objetos foram recolhidos de ruínas de igrejas. 7 igrejas. Cada uma era frequentada por uma determinada classe social. Tinha dos negros, dos grandes proprietários de terras. As réplicas de imagens do Museu Nacional são importantes peças do acervo da Casa da Princesa, porque retratam a história do Brasil colônia, a passagem da família real portuguesa e do período do Império. É muito importante porque, mesmo você vendo aqui, você já conhece um pouco da história que hoje em dia cobra muito até nos estudos. Isso aqui é uma coisa muito ilustre na vida da gente, muitas pessoas, que até às vezes os investidores nossos passaram pela terra, tipo avô, até mesmo bisavô, teve passado por isso e a gente não teve o prazer de reconhecer, e hoje conhece. As figuras nobres ou históricas não são o principal destaque do Museu de Pilar.
A exposição de fotografias de moradores da cidade fazem parte de um importante projeto desenvolvido com o objetivo de promover atividades que possam integrar a comunidade ao museu. Há alguns anos atrás, nós inserimos o Museu Casa da Princesa no calendário anual do IBRAM. O IBRAM, em duas ocasiões do ano, ele tem uma programação fixa. Em maio tem a Semana Nacional de Museus e em setembro tem a Primavera dos Museus. Então, desde 2009, nós inserimos o Museu Casa da Princesa dentro dessa programação e a gente acredita que a linguagem por excelência do museu é a exposição. Então, nós fazemos mesas redondas, encontros e sempre uma exposição que remete àquela temática abordada nesses dois eventos e em outras épocas do ano também. A exemplo de junho, quando do aniversário da cidade, e novembro, do mês da consciência negra. Então, nós criamos um projeto chamado O que é que tem aí nessa caixa? São caixas que são fechadas e a abertura delas é por um buraco que se assemelha a um buraco de fechadura, justamente para fazer uma brincadeira com o olhar pelo buraco da fechadura. A partir desse olhar, o visitante percebe que tem alguma coisa lá dentro que ele tem que abrir a caixa para ele ver. Então, nesse momento, nós estamos com a exposição chamada Pilarenses, Registros Fotográficos de uma Sociedade Plural. A gente fez essa exposição com o intuito de mostrar à população da cidade que é ela mesma quem faz o museu. O museu ele não é composto apenas pelos objetos que estão ali. Ele é composto pela sociedade que valida aqueles objetos, que valida as ações do museu. E essa sociedade, ela merece estar dentro do museu. Ela merece ter a sua memória registrada dentro do museu. A gente foge daqueles velhos estereótipos que quem tem que estar no museu são os filhos das elites, né? A gente entende que nós todos merecemos estar dentro do museu e ter os nossos quadros, as nossas fotografias. Esta é a essência do Museu da Casa da Princesa, na cidade de Pilar de Goiás. A diversidade que identifica a natureza da criação dos museus brasileiros, apresentada de forma inovadora e lúdica. Histórias e personagens que se encontram, se cruzam e se encaixam no mosaico de memórias, que vale a pena ver de perto.